Programa Thaís Venâncio. Oferecimento Inês. Aluguel de consultórios médicos com a melhor estrutura para o seu paciente. E Personal Print. Comunicação visual em tecido. Painéis para festas infantis e eventos corporativos. Estamos na pandemia do coronavírus. Muitas notícias sendo espalhadas, muitas fake news. Por isso, eu vim hoje conversar com quem entende do assunto. Esse é o meu programa Thaís Venâncio. Eu vou conversar com um professor da UFES há 42 anos, professor Aloísio Falquetto. Ele que é infectologista e epidemiologista. Só para vocês terem uma ideia, ele foi formado pela UFES em medicina em 77, tem mestrado em doenças infecciosas e parasitárias e doutorado em medicina tropical pela Fundação Oswaldo Cruz. Ele tem um trabalho, um ambulatório aqui na UFES, no UCAM, né, de doenças infecciosas e parasitárias, atuando principalmente com leishmaniose, né, e trabalho de campo, de pesquisa, e tem um trabalho muito importante. Aliás, o meu marido foi seu aluno e ele é, assim, muito grato, como todos os alunos. O professor Aloísio Falquetto foi nome paraninfo de várias turmas, sempre muito homenageado, e ele considera, assim, o senhor, assim, um dos maiores médicos. Eu acredito que muitos da geração e de outras gerações também, professor. Obrigado. Obrigada, tá, por ter reservado esse espaço para conversar comigo sobre esse assunto. Sim, nós que agradecemos por essa oportunidade. Vamos começar bem do iniciozinho. O senhor pode explicar o que é o coronavírus? É um novo vírus que surgiu na China. A gente não sabe bem a origem dele, mas que está ainda sendo estudado pelo mundo afora. A gente tem as características principais desse vírus. É um vírus de alta infectividade, quer dizer, ele tem uma alta capacidade de se disseminar na população. Em relação à patogenicidade, capacidade de produzir doença, é média a capacidade, porque muitas pessoas que são infectadas não desenvolvem doença. Outros, uma boa parcela, tem a doença leve, uma pequena parcela menor tem a doença grave e tem casos também fatais. Então é mais ou menos essa a situação atual. Uhum. Parece que esse vírus ele já sofreu mutações, existem outros subtipos. O que diferencia esse subtipo dos outros já existentes? Bem, nós tínhamos já, de anos atrás, um outro coronavírus, que é da síndrome da pneumonia aguda. Né? É um outro coronavírus. E esse atual, a gente não sabe ao certo a origem, se foi manipulação genética, em laboratório, o que foi, ou se foi uma mutação espontânea a partir do vírus primitivo de morcegos, a gente não tem como dizer isso. O fato é que ele surgiu por aí e está se disseminando e vai atingir todos os países, provavelmente, com maior ou menor intensidade. Isso a gente não consegue prever a intensidade dessa transmissão em cada país. Nós podemos, por exemplo, Thaís, falar que nos países frios há uma disseminação muito mais intensa. A gente vê que todos os países epidêmicos, que por acaso são países desenvolvidos, né, estão lá no hemisfério norte, onde é inverno agora. Né? E aqui, então, nós não podemos fazer previsões com precisão aqui para o nosso país, os países do clima tropical, do hemisfério sul, por exemplo. Uhum. Professor, vamos explicar quais são as principais manifestações do Covid-19? Sim, são aquelas semelhantes a uma gripe, febre, tosse, sensação de sufoco, às vezes sensação de falta de ar mesmo, coriza, corrimento nasal, e a fraqueza geral no corpo, enfim, quadro semelhante a da gripe. Isso na manifestação clássica dele. E, às vezes, os sintomas podem ser mais graves, com insuficiência respiratória, principalmente nas pessoas idosas e que têm comorbidades, doenças associadas diversas que baixam o estado imunitário da pessoa.
Bom, o senhor começou a falar sobre esse assunto. Esse vírus, ele se prolifera mais num clima mais frio, diferente do nosso clima brasileiro, um clima mais quente. Nós acompanhamos reportagens de outros países, como a Itália, que tem números de mortos assustadores. O senhor já me falou que no Reino Unido alguns especialistas estão fazendo previsões catastróficas. Explica a diferença, né, nesses climas, nesses países. Sim, essas diferenças regionais, elas têm uma forte influência de condições climáticas, variáveis ambientais, como nós chamamos. Então, o que a gente viu, e tem muitas outras variáveis relativas à demografia, à distribuição da faixa etária das populações. A Itália tem a média de idade mais velha de toda a Europa, né? Então, isso é um fator desfavorável à população humana, porque tem muito mais pessoas suscetíveis a ter infecções graves. Agora, você pegar e fazer uma previsão aqui para o Brasil, tomando por base o que aconteceu na Europa, nos países frios, isso é uma falta de conhecimento. Ou então, intenções escusas aí. Porque o que eles fizeram, por exemplo, os pesquisadores do Reino Unido, foi fazer uma previsão extrapolando o que aconteceu na Europa aqui para os países tropicais. Então, cometeram um erro crasso aí. Isso não pode ser feito, porque se eu tenho a participação de variáveis ambientais, elas estão fora de controle. Eu não posso, por exemplo, controlar a radiação solar, a temperatura, a umidade do ar, não tem como transformar isso em números, em matemática, para inserir uma fórmula, para fazer uma previsão aqui para o Brasil. Eu vou cometer um erro. Então, isso que eles fizeram é uma coisa mal intencionada. Eles conhecem muito bem essa equação, essas equações matemáticas, essas previsões. Conhecem muito bem. Então, por que estão fazendo previsões catastróficas se eu não consigo lidar com essas variáveis ambientais, inseri-las de uma forma matemática? Então, tem alguma coisa errada. Eles vão ter resultados distorcidos nessa previsão, o valor preditivo, como nós chamamos, é muito baixo e eu não posso acreditar nesses números, nessas previsões. Quando o senhor fala isso, explica, então vamos pensar que o ideal seria que esse vírus estivesse sendo espalhado, né? Agora que nós estamos ainda no calor, mesmo estando no outono, mas o nosso clima ainda é quente. Sim, uma ótima observação. Ele já certamente, ou há evidências de que ele já está se espalhando aqui no Brasil há mais de 2 meses. Nós não sabemos isso ainda, mas nós deveríamos deixá-lo à vontade, porque, como eu falei, é um vírus de alta infectividade, não vai ser o isolamento social total que vai conter a epidemia. Pode aplanar um pouco a curva, né? Mas agora, com o clima quente ainda, nós estamos saindo do verão, o clima quente nos ajuda a fazer com que ele se espalhe com menos velocidade. Então, se nós fazemos um isolamento total da população nessa fase, estamos cometendo um erro. Não é o momento adequado. E isso tem que ser feito, em algum momento, é provável que tenha que ser feito, mas nós temos que respeitar o comando central. O ministro da Saúde é que tem que determinar o momento, o local, a hora, o dia em que deve ser feito esse isolamento mais radical, vamos dizer. E a equipe do governo brasileiro está se comportando muito bem. Estão fazendo um trabalho exemplar. Parabéns, senhor ministro Mandetta, toda a equipe da presidência estão fazendo um trabalho exemplar. E nós temos que seguir a orientação deles, porque se cada um decidir por si só fazer o seu isolamento, vai cometer erros, lógico. Então o senhor reforça a questão do isolamento vertical, que seria o isolamento das pessoas dos grupos de risco e a população em geral pudesse voltar a circular, seria isso? Sim, e principalmente aqui no país tropical. Agora o vírus não vai se disseminar com alta velocidade. Lógico, nós estamos caminhando para o inverno e vamos caminhar então para um ponto em que o vírus vai se favorecer das temperaturas baixas, né?
E ali pode se disseminar com mais intensidade. Agora, quando vai ser o pico da epidemia, não dá para prever ainda aqui, porque a velocidade de disseminação é muito mais lenta do que nos países europeus. Então, o pessoal, por exemplo, apostou num pico da epidemia que seria essa semana ou a próxima. E eles têm chance de errar. Por quê? As previsões feitas lá para a Europa não servem aqui para o país tropical, onde tem muito mais calor, mais radiação solar e tudo. E mesmo sendo um vírus de transmissão direta, de frente a frente, ele, nessa passagem de um corpo para o outro, ele vai sofrer influência das variáveis ambientais, como o calor, por exemplo, vai inibir um pouco essa transmissão. Então, o momento de se isolar uma população, uma cidade, por exemplo, ele tem que ser determinado pelos especialistas, então, num comando central do ministro Mandetta, com seus assessores, eles é que devem determinar o momento de fazer esse isolamento total. Eu defendo, no geral, agora, o isolamento vertical. Por exemplo, é um vírus com alta capacidade de mutação espontânea, né? Então, se eu tenho, por exemplo, um caso grave aí na comunidade, esse tem que ser isolado. Por quê? Teoricamente, é plausível a gente pensar que, retirando esse caso grave de circulação aí da população, então eu estou retirando uma cepa mais agressiva, né? E eu deixaria, então, o restante circular normalmente, lógico, tomando os cuidados do isolamento dos idosos, mas as cepas mais leves, então mais brandas, circulariam novamente, normalmente, e iriam, então, imunizando a população aos poucos. Aí eles vão falar, mas e os idosos? Sim, nós temos que ter um foco na faixa etária, né, mais suscetível, né, que pode ter a doença mais severa, que são exatamente os idosos e as pessoas com comorbidades, doenças debilitantes, doenças pulmonares crônicas, renal crônico, diabetes, outras, né? Então, esses deveriam ser os protegidos, porque é esses que têm chance de ter a doença grave e mortal. Então, esses deveriam ser isolados. E ali, por exemplo, uma proposta, nós temos vastas áreas rurais aqui no Brasil. Então, muita gente aqui na cidade tem um parente que mora no campo, em vilas, em pequenas cidades. Lá, a chance de disseminação do vírus é muito menor. Então, por exemplo, se eu tenho idoso em casa aqui na cidade, tem um parente que mora no campo, vou negociar com eles para receber lá essa pessoa idosa e ela vai ficar muito mais protegida lá. Aí o pessoal fala, mas e as grandes cidades, os grandes aglomerados? Sim, isso nós construímos ao longo de décadas, esse modelo social de convivência aí nas grandes cidades. Não vai ser em passe de mágica que vamos modificar isso de uma hora para outra. Mas temos propostas para aqui também. Por exemplo, agora os hotéis, as redes hoteleiras estão em baixa temporada. Então, por que não haver uma parceria, por exemplo, da rede privada com o poder público aí? Vamos dizer, algum dono de uma rede hoteleira disponibilizar, por exemplo, uma unidade hoteleira para fazer o isolamento de idosos lá. Para eles não pegarem o vírus na comunidade. E aí, por exemplo, eu tenho a enfermeira que vai trabalhar no hospital, que está na linha de frente, tem grande chance de contrair o vírus. E tem o idoso em casa que ela cuida. Então, esse idoso poderia ser colocado, por exemplo, no isolamento no hotel, por exemplo, uma coisa assim, uma parceria com a rede pública e privada. Mas não isolar todos, né? Não isolar todos porque não tem sentido. Como nós falamos, um vírus de alta infectividade, alto poder de disseminação, não será contido pelo simples isolamento, isolamento total da população. Ele não será contido. Pode modificar um pouco, pode aplanar um pouco a curva epidêmica, mas não vai restringir, não vai inibir totalmente a disseminação. Porque assusta o senhor até pensar na hora que esse isolamento total chegar ao fim e essas pessoas voltarem às ruas de forma desordenada, isso de qualquer fato vai acontecer. Quer dizer, isso também assusta o senhor. E é preocupante o caos
o caos que pode ser implantado. Se eu forçar muito esse isolamento, vou provocar um caos, desabastecimento, os ambientes, assim, aqueles serviços essenciais aí na comunidade, os próprios hospitais. Então isso vai complicar tudo, né? Então nós não podemos fazer isso de forma intempestiva. Por exemplo, nós tivemos estados aí que determinaram o fechamento total. E isso tem um jogo por trás disso, que a gente não pode admitir. Será que aquele era o momento correto? Aí, por exemplo, eu digo não. Agora talvez seria um momento para se pensar nesse isolamento total de algumas cidades, onde já tem a transmissão comunitária. E agora a população já está pedindo para afrouxar o isolamento naquelas cidades. E o que vai acontecer? A previsão agora, na entrada do inverno, é que vamos ter o pico da epidemia. Então, tem um jogo político aí, por quê? Porque nós vamos liberar num momento em que a epidemia começa a crescer. Aí eles vão falar, olha aí, se tivesse mantido o isolamento, teria controlado. Não teria controlado coisa nenhuma, porque esse vírus, quer queira, quer não, ele vai se disseminar na comunidade. Então nós temos, voltando aí, nós temos que dar o foco para as pessoas vulneráveis, tentar proteger aqueles que têm mais chance de uma doença grave e que podem levar a óbito. Está apostando então no caos. Não. Então, é uma coisa consciente. Essas epidemias provocam perdas, infelizmente, não temos como salvar todos. Mas temos que tentar fazer o melhor para a comunidade. É esta a minha visão. E esse vírus, professor, ele tem recidiva? Né? Ou seja, uma pessoa pode pegar esse mesmo vírus várias vezes? Ainda não temos condição de responder essa pergunta. Nós sabemos que ele tem uma alta taxa de mutações naturais. É possível até que uma pessoa infectada por determinada cepa, daqui a 2, 3 meses, venha se infectar por uma variante genética desse mesmo vírus. Talvez ele modificou, veio com uma nova camisa, e aí pode infectar novamente essa pessoa. É possível, né? Mas não temos como prever isso agora. Os cientistas já estão estudando todos esses aspectos e vão dar a resposta mais tarde. Deixa eu voltar um pouquinho lá na história, quando o senhor falou sobre a Itália, sobre a Europa. Algumas pessoas estão falando sobre a questão, além do clima frio, além da população idosa, é a segunda maior população idosa do mundo, né, a Itália, também existiam doenças naquele período também que puderam proporcionar esse maior contágio do vírus? E aí, com isso, o número de mortos? Sim, só o fato da pessoa ser idosa, então, ela tem muito mais chance de ter doenças crônicas degenerativas. Na Europa, de um modo geral, a taxa de fumantes na comunidade é muito alta. E fumam a vida inteira, chegam lá pelos 80, 90 anos com o pulmão muito comprometido. E isso vai favorecer o vírus. É uma comorbidade, uma doença associada. E na idade avançada também outras doenças, diabetes, renal crônico, várias doenças, quimioterapia para câncer, tudo isso favorece o vírus. Então, por isso que eu insisto, essas pessoas que têm que ser protegidas nesse momento, já que eu não posso conter a epidemia. O vírus de alta infectividade, ele vai se disseminar. E é verdade que jovens e adultos saudáveis, eles correm muito menos riscos? O risco eu costumo dizer aí, é um risco escalonado. Eles falam, vai morrer muita gente. Sim, vai ter uma perda, aí é inevitável. Mas o risco de morte, ele é escalonado. Então, por exemplo, crianças abaixo de 10 anos. Até agora parece que não houve nenhum registro no mundo de morte em crianças abaixo de 10 anos por coronavírus. Agora, à medida que vai avançando a idade, até os 50, o risco é muito baixo, o risco de morte. A partir daí, pode aparecer já uma comorbidade, uma doença autoimune, lúpus, uma coisa assim que exige supressão da imunidade, aí, até mesmo sem conhecimento da própria pessoa, se alguma outra doença. Tem outras doenças, tem
Aí as doenças, as neoplasias, os cânceres, né, que exigem tratamento radical que baixa a imunidade. Então isso pode aparecer em qualquer idade. Agora, de um modo geral, à medida que eu vou avançando na idade, vai aumentando a chance de ter doenças crônicas degenerativas e que vão favorecer, então, o surgimento de estado de doença mais grave pelo próprio coronavírus. Na verdade, associando as coisas aí, a doença de base e o novo vírus, o novo coronavírus, então causa mais mortalidade nas faixas etárias mais avançadas. Eu vou falar ainda sobre o tratamento, sobre vacina, mas antes de entrar nesse assunto, professor, o senhor que é professor da UFES há 42 anos, sim, tem um trabalho extenso, reconhecidíssimo. Por que outros especialistas estão tão assustados e causam tanto pânico com relação a esse vírus? Isso é aquele efeito que nós chamamos a histeria coletiva. É lógico que existe a preocupação, mas nós temos que ter consciência disso e não disseminar o pânico. E nesse caso, nós temos aí um papel importante da imprensa, que infelizmente está cumprindo um papel não adequado, vamos dizer assim. Quando deveriam ajudar a manter a calma, não. Eles promovem o pânico. Essa que é a verdade. Quantas mortes aconteceram no dia, ninguém fala uma coisa mais científica para poder acalmar a população, para fazer um enfrentamento como deve ser feito. Né? Então isso, infelizmente, a gente tem um aumento desse pânico que é natural. É o medo do desconhecido. É um vírus novo, não tem vacina. Né? É de alta infectividade, ele vai se disseminar na comunidade. Então, tudo isso causa um certo anseio na população. Agora, isso não pode ser aumentado pela imprensa. Isso é totalmente errado, porque aí vira uma histeria coletiva e aí que se perde o controle de tudo. Bom, agora vamos falar sobre tratamento, né? Dizem que já estão sendo estudadas a vacina, o uso da hidroxicloroquina. Qual a sua expectativa com relação a esses métodos? Sim, a hidroxicloroquina foi estudada ainda para as outras espécies de coronavírus, da pneumonia aguda, anos atrás, parece que tinha um efeito satisfatório e já há evidências de que ela tem algum efeito também agora para esse novo coronavírus. Mas os estudos então estão em andamento. E lógico, o Brasil, por exemplo, ele é autossuficiente na produção de cloroquina por causa da malária. Nós temos pelo menos 30, 40, 50 mil casos de malária por ano no Brasil. A nossa produção é vasta aí. Né? Agora, nós não podemos, por exemplo, tem Estados Unidos, eles falam, mas lá foi liberada. Sim, eles têm poder de fogo. O poder econômico deles é muito maior. Então, se há uma evidência de que pode ter algum resultado, eles liberaram. Mas a Europa também, alguns países, a França, parece que já estão defendendo isso. Mas nós temos que ter consciência que esse é um medicamento que tem seus efeitos colaterais. Então não pode ser tomado de qualquer maneira, chegar na farmácia, comprar, isso está errado. Ele tem que ser reservado para os casos graves e com prescrição médica e tudo. Essa é a atitude correta e, lógico, o Ministério da Saúde está atento para isso. Nós já temos o produto, mas não pode largar, soltar de qualquer maneira, porque ele tem seus efeitos colaterais e aí nós não podemos perder o controle sobre esse problema, essa questão dos efeitos colaterais, liberar indiscriminadamente o medicamento. Como mãe de 3 meninos, eu posso, se a escola voltar a abrir, eu posso levar tranquilamente meus filhos à escola? Tranquilamente, tranquilamente. A criança tem pouca probabilidade de ter uma doença mais grave. Ou, às vezes, a maioria infecções assintomáticas. Agora, os mais idosos, talvez, que moram com as crianças, o que pode acontecer? Da criança se infectar lá fora, como muitas vão se infectar, e levar para dentro de casa o vírus. Então, por isso o foco. E levando para dentro de casa, e vem de fora com o vírus, salta no colo do vovô, que está com 80 anos, e ele é um vulnerável. Né?
Então esse que é o grande problema, por isso que nós temos preconizado o isolamento seletivo, vertical. E as crianças deixam por aí à vontade, os jovens também, trabalhar à vontade. Lógico, tem que seguir a orientação do Comando Central, do Ministro da Saúde, né? Isso a gente tem que respeitar, tem que ter um Comando Central. Agora, esse pânico de isolar todo mundo, não. Seria voltar às atividades, às escolas, ao trabalho, prestando sempre atenção nas diretrizes do Ministério da Saúde, e se um dia se tornar necessário o isolamento de uma grande cidade, tudo bem, vamos fazer isso. Mas no momento a minha proposta é de liberar, porque não tem razão nenhuma para ficar segurando as pessoas presas dentro de casa. 1, 2 semanas, depois disso vai criar uma ansiedade tão grande que pode ter efeitos colaterais piores do que o próprio vírus. O senhor quer deixar algum comentário para a gente poder encerrar, assim, alguma coisa a mais que o senhor acha que não falou? Pode ficar à vontade. Apenas um comentário que às vezes as pessoas costumam dizer que a gente está apostando no caos. Não, ao contrário, eu estou embasado em conhecimentos científicos. Quando nós temos um vírus de alta infectividade, significa que ele vai se disseminar de qualquer maneira. Aí nós temos os exemplos todos que aconteceram no mundo até agora, a gripe espanhola, a gripe asiática, a gripe suína, tudo isso que vocês já conhecem com o vírus influenza. Agora é um vírus diferente, é novo, né? Não tem vacina, mas ele vai também se disseminar, vamos dizer, desenvolvendo uma epidemia ou uma pandemia, como já está em todos os continentes, né? Isso vai acontecer, invariavelmente. Agora, nós não podemos ter pânico, temos que enfrentar, saber que vamos ter perda, sim, mas o foco agora, então, de acordo com o conhecimento científico, dar o foco para aquela população vulnerável, aquela que pode ter a doença grave e mortal. Então, temos que pensar em todas as formas de proteger essa população vulnerável, que são os idosos com doenças debilitantes. Professor, muito obrigada pela sua entrevista. Professor Aloysio Falquetto, que é infectologista e epidemiologista, professor da Universidade Federal do Espírito Santo há 42 anos. Um trabalho maravilhoso com doenças infecciosas, parasitárias e, aliás, ao longo de muitos anos, né, professor? Sim. Aliás, quer mais? Hoje o seu foco de trabalho... Tem várias doenças aí, leishmaniose, esporotricose agora que está se disseminando aqui na Grande Vitória, por exemplo. São várias doenças, mas sempre lidando com a epidemiologia de campo. Estudando os mecanismos de transmissão dessas doenças na comunidade. Sempre foi o meu foco principal. Então, por isso eu disse que eu vim conversar com quem realmente entende. E eu tenho, assim, muito orgulho. Deixo aqui também os parabéns de todo o nosso, de quem acredita nisso que o senhor está falando. Muito obrigada, parabéns pelo seu trabalho. E, se possível, volte mais vezes aqui para a gente, vou pedir para o senhor falar para a gente, tá bom? Tá bom, sim. Nós agradecemos por essa oportunidade, por esse espaço para transmitir o que nós achamos que é o mais correto para o momento. Obrigada, professor. Programa Thaís Venâncio. Oferecimento Inês. Aluguel de consultórios médicos com a melhor estrutura para o seu paciente. E Personal Print. Comunicação visual em tecido. Painéis para festas infantis e eventos corporativos.